aula de antropologia filosófica. Hoje nós vamos pensar o homem de acordo com os gregos e particularmente nós vamos pensar até a origem do homem, como que os gregos pensavam o homem. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: o homem ele é a sublimação do ideal do cosmos, de acordo com os gregos. É o ponto máximo, ele é realmente o topo da pirâmide. E olha que quando a gente fala assim pirâmide para os gregos, eles estão pensando na figura geométrica por excelência. Não é fácil você fazer uma pirâmide, porque cada bloco ele tem que estar milimetricamente bem cortado. Não dá para cortar um bloco lá em cima, tem que cortar o bloco aqui embaixo e depois você tem que subir com o bloco até o topo da pirâmide, e quando chegar lá tem que encaixar perfeitamente. Não dá para levar as ferramentas lá para cima. Por isso, quando a gente fala assim que para os gregos o homem é o topo da pirâmide, quer dizer que ele é a figura geométrica perfeita, é ele que faltava mesmo para poder dar sentido a tudo isso daqui. Só que até os gregos chegarem a essa ideia de homem como o modelo da perfeição, porque é assim que é o homem para os gregos, o homem é perfeito, o homem ele é excentricamente perfeito, porque esta é a finalidade do homem, ser perfeito. E enquanto o homem não alcançar a perfeição, ele ainda está em projeto, está em andamento, pode ser descartado. Só que até chegar lá, nós temos que voltar para toda aquela mítica que foi criada pelos gregos, na mentalidade dos gregos, para poder entender o homem. A gente vai lembrar que a filosofia, ela é antropocêntrica, ela passou por várias fases, tá bem? Só que ela é antropocêntrica, ela coloca o homem no centro das atenções. Tira-se a atenção dos deuses, tira-se a atenção do cosmos, tira-se a atenção da natureza e coloca-se a atenção no homem. O homem está no centro. Se o homem está no centro, tudo o que existe à sua volta foi criado ou surgiu por causa dele. Vamos prestar atenção nele. É antropocêntrica. Antes de chegar lá, a gente vai ter que fazer aqui um pouco de retorno na mitologia que os gregos contavam. Primeiro, da onde surge o homem? O homem, ele surge da matéria, tá bem? Surge da matéria. O homem é um ser material. E qual que é a matéria da qual o homem foi feito? O homem foi feito do éter. Não diretamente do éter, porque o éter está lá, sabe, no princípio de tudo. A gente pode colocar o nome de primórdios aqui, ó. Primórdios, primordial. Quando a gente fala de primórdios, os gregos eles têm uma ideia, tá? Uma ideia assim de início de tudo. A gente usa uma palavra chamada arquétipo, ó. Arquétipo. Existe um arquê. O que é o arquê? É o início, é a origem, é o ponto zero. Se a gente puder usar essa linguagem, é o ponto zero, é onde tudo começa. Arquétipo. Arquétipo na nossa linguagem de hoje é o que? É uma espécie de protótipo, de maquete, é o ponto inicial, é o esboço. Na ideia dos gregos, o homem, que é o antropos, ó, o homem, ele tem um arquétipo, ele tem uma arqué, ele tem um começo, ó, ele tem um começo. E qual que é o começo? É o éter. Éter é um elemento material, tá bem? Não é um elemento assim, imaterial. Ele é um elemento material. É material. Só que ele é eterno. É da onde vem a palavra eternidade para nós. É um material eterno, tá? É um elemento físico eterno. É o éter. Ele vai dar origem a todas as coisas, a tudo, tudo. Por isso, para os gregos, o mundo é eterno. O que é mundo para os gregos? Cosmos, tá? Eu escrevi aqui, ó. Cosmos. Mas não o cosmos do jeito que está hoje, mas o cosmos como ele estava lá no começo, lá nos primórdios, antes dele ser do jeito que ele é hoje. Ele era éter. A gente pode comparar o éter como se fosse assim, poeira cósmica. Pode comparar. Você imagina assim um mundo tomado de poeira cósmica. Não é poeira, é éter. É uma matéria eterna. Algo assim que não é tangível, não dá para você pegar, mas é material. Junto com esse éter aqui, existe um apiron. O que é o apiron? Ou em português, apiron?
é justamente a infinitude do éter, não tem limite, tá? Quando a gente fala em grego, que a gente fala que tem limite, eles usam essa palavra aqui, ó, que é o peras. Peras é limite. Tem limite? Peras. E se não tem limite? Aí é aperas, tá vendo? Apeiron. A é negação, não tem limite. De acordo com os gregos, esse éter ele não tem limite. Por isso que ele é eterno. Você não tem um marco zero para o éter. Você não tem ponto final para o éter. Você não tem teto no éter. Você também não tem chão. Ele se expande infinitamente, eternamente, sabe? Ilimitavelmente. Ele some de vista. Some. E junto com esse apeiron, essa ilimitude do éter, ele é vivo, quer dizer, ele é pneumático, tá? É como se fosse um vento soprando. O éter ele não é uma matéria estática, parada. O éter ele é uma matéria dinâmica. Ele é soprado por um vento, pneuma, sabe? Um espírito. Quer dizer que ele tem uma vida dentro dele. Não é um éter impessoal. Ele é um éter vivo. Quando a gente fala de éter na medicina mesmo, vou usar o éter, é uma espécie de entorpecente, tá? Mas ele é impessoal, não sabe que ele é éter. Esse daqui não, ele é um éter que ele está vivo, ele é dinâmico, ele está evoluindo, ele está em ebulição, ele está em movimento o tempo inteiro. E ele é um éter que ele tem um logos, ele tem uma razão, uma inteligência, uma lógica. E o que faz esse éter? Nessa ebulição toda, ele vai dar um ponto zero, ele vai dar um motor de partida, uma ignição. Quando ele dá a ignição, aí ele vai gerar os deuses. Quer dizer, os deuses são gerados de uma matéria eterna, os deuses. E quais são os deuses chamados deuses primordiais? E a gente usa a linguagem dos deuses, mas por causa da mitologia, porque quando você vai refinando o pensamento filosófico, esses deuses aqui, eles são arquétipos do antropos. Portanto, eles são os homens primordiais, os primeiros homens. Essa é a filosofia dos gregos. Os deuses que a gente chama de deuses, eles eram homens. Só que eles eram super-homens, mega-homens, sabe? Titãs, que é a palavra grega, tá? Ó, titãs. Os caras são gigantescos. E olha o nome deles. Um dos deuses gregos, sabe? Urano. Urano, gigantesco, né? Colossal. Quem que é Urano? Urano é o céu. Você olha para a infinitude, o que você encontra? Você encontra um Deus. O céu que você está vendo ali, ele é um Deus. E essa palavra Urano aqui, céu, é cheia de fogo, tá? Cheia de fogo, tá pegando fogo. Esse céu aqui ele é cheio de explosões, está tomado de explosões. E o fogo ele é justamente a origem da vida. A vida se origina no fogo. E tem um outro deus, que é uma deusa no caso, que é Gaia. Gaia é a terra. É a terra. Tem um outro deus que é Nix, a noite, o escuro. E o outro deus que é Hemera, o dia. O que acontece com esses deuses? Eles não foram gerados por um ato sexual entre éter, apeiron, pneuma e logos. Eles surgiram com uma espécie de geração espontânea. Eles surgiram. Está acontecendo, tá bem? O éter, está acontecendo o apeiron, está acontecendo aqui o pneuma. Eles estão todos conjugados. Chega um ponto que é o marco zero, que a gente pode chamar de boom, tá? Boom da criação. Eles geram os deuses, mas não para serem deuses, mas para serem arquétipos do homem, antropos, e cada um separado do outro. Quando eles surgiram como macho e fêmea. Urano é macho e a Terra é fêmea. O que faz Urano? Urano ele vem e ele copula com Gaia.
O céu pega e baixa sobre a terra. O céu pega e baixa sobre a terra. E essa copulação vai gerar os outros deuses também. Quer dizer, estão aqui um se relacionando com o outro, mas não é uma relação muito amigável, porque esse Urano é o macho e ele vem e ele cobre a fêmea, que é a Gaia. Só que ela não aguenta mais, ela não quer mais. Só que ela não tem o que fazer, porque ela é fêmea. E a mulher, dentro do mundo dos gregos, ela ainda vai ganhar posição. Mas ela não tem posição ainda. Ela vai ganhar. Ainda estamos pensando nos primeiros homens. Esses aqui são chamados homens de ouro. A idade de ouro, tá? De ouro da antropologia filosófica. Deuses primordiais. Quando esses deuses primordiais eles são criados, tem um problema. E o problema é esse daqui, ó. O caos está no cosmos. Está vendo a palavra cosmos aqui? Cosmos é o que a gente chama de mundo, tá? E o mundo, ele está um caos. O que é caos? Desordem. Não tem ordem. Quem manda, quem obedece, quem faz o quê? Na verdade não existe lei, tá bom? Não tem lei nenhuma no mundo. Não tem nenhuma lei de causas e efeitos. Cada Deus é um Deus. Cada um faz o que dá na telha. E os deuses mais fortes, mais poderosos, vão se adonando daqueles que são inferiores. O mais forte tomando conta do inferior. Aqui já vai nascendo o que a gente vai precisar pensar depois, que é uma ética, tá bom? Uma ética. Qual que é a ética? A ética do mais forte. Se é a ética do mais forte, nós temos então um despotismo, tá? Vou colocar aqui, ó. Déspota. Quem são os titãs? Os titãs são homens que são déspotas. Não tem lei, ele é a própria lei. A lei de Urano sobre a lei de Gaia, a lei da noite sobre a lei do dia. Está vendo aqui, ó? Aos pares. E cada um pega aí, se torna déspota ou senhor na sua hora, no seu momento. Tudo isso que está acontecendo lá, neste momento chamado de primórdios, tá bem? Tudo isso depois vai ser importado para a antropologia dos gregos. Os gregos eles vão dizer: nós precisamos criar uma lei, nomos, tá? Vou escrever aqui, ó, nomos. Ou seja, os gregos falam: nós temos que colocar ordem no caos. O cosmos, o mundo, não pode ficar de uma maneira caótica. Não pode cada um fazer aquilo que dá na telha. Não pode um ser o déspota e o outro ser o subjugado. Nós precisamos colocar uma ordem. Os gregos estão pensando assim. Todo o pensamento mitológico ou mítico que está na mente dos gregos é para ser transformado depois numa filosofia, numa lógica, numa razão. Por isso eles falam: ó, o cosmos ele tem uma lógica. O cosmos ele tem uma inteligência. E essa inteligência ela vai passando aqui, ó. Passou para a Hemera, que é o dia, passou para Nix, que é a noite, Urano, que é o céu, Gaia, que é a terra. Tem uma lógica, mas por enquanto está tudo bagunçado, está um caos. O que acontece? Esses deuses eles têm uma segunda geração de antropos. Por quê? Do antropos só pode sair o antropos. Só lembrando, esse antropos aqui não é igual a gente. Ele é um super antropos, é um mega antropos. É o céu e a terra, é o dia e a noite. São colossais, por isso são chamados de titãs, por essa razão. Ora, eles têm relação, da relação deles vão nascer os outros deuses, os deuses olímpicos, tá? Os filhos dos deuses. Os titãs são os deuses primordiais, os primeiros homens da Era de Ouro. Aí eles vão ter os outros deuses, que é a segunda geração. Essa segunda geração são os deuses olímpicos. Só que esse pessoal aqui é assim, eles são humanos desnaturados, porque não tem lei, não tem nomos. Eles têm filhos, mas os filhos são soltos para a própria natureza criar. Eles não tomam conta das suas criações. Só que tem um desses deuses primordiais aqui, chamado Cronos. E esse aqui é o mais despótico de todos os deuses. Ele é o mais terrível de todos. Ele colocava terror no universo, no cosmos, terror. Mesmo por causa que ele próprio ele ia colocando limites. Você imagina o seguinte, ó, o mundo ele é apeiron, não tem limites. Chega um cara, um deus,
que coloca limite, coloca peras. Não, só vai até aqui. Ele começou a ser o grande déspota dos deuses primordiais, déspota mesmo. Ele colocava limites, foi se adonando do mundo, se tornou o maior de todos os titãs que havia na antiguidade, de acordo com o mito dos gregos. O Cronos, que a gente traduz por tempo, né? É uma tradução nossa, tempo. O Cronos, ele coloca limite. Escuta, todo mundo imortal, mas vai ter limite, mesmo sendo imortal. E ele coloca limite para Urano, para Gaia, para o dia, para a Terra. Tem limite, ó, dia é até aqui. Você vai ter uma duração de 12 horas. E noite, você vai ter uma duração de 12 horas também. E você, céu, tem uma duração que você vai ficar em cima, é o seu limite. E você, Gaia, você vai ficar embaixo, é o seu limite. Ele foi colocando ordem e limite, mas por causa dele, não por causa dos outros. Ele foi sendo a lei do cosmos e gerou filhos. E por causa desse despotismo dele, saiu uma profecia. E a profecia é de que um dos filhos dele iria matá-lo, iria vencê-lo, para arrancar o despotismo dele. Para que não se cumprisse essa profecia, todos os filhos que ele gerava, ele engolia. Todos. Ele engolia todos. Só não engoliu um, que foi o grande Zeus. Esse ele não engoliu. A mãe de Zeus fez uma trapaça e, ao invés de entregar Zeus, entregou uma pedra para ele. Ele pegou e engoliu uma pedra pensando que era o filho, mas era só uma pedra. Zeus cresceu e, para se cumprir a profecia, ele pegou e se levantou contra o pai dele, Cronos. Cortou a barriga do pai, libertou os irmãos que estavam lá dentro, que eram os deuses também do Olimpo, libertou esses deuses, e aqui você tem a segunda geração de antrópos, tá? De homens. Só que já não são mais mega homens, sabe? Mas só que são grandes também. Não são titãs, não são colossais, mas são imortais. E eles fazem uma guerra, esses deuses aqui, tá? Olímpicos, fazem uma guerra contra os titãs e os vence a todos e os aprisiona num lugar chamado Tártaro. Esse Tártaro aqui, ele é realmente uma prisão dos deuses. Os homens são aprisionados do Tártaro e é uma prisão de tormentos eterno, é o pior de todos os submundos que existe, tá bem? É o pior de todos. Você está com a segunda geração de homens, tá? De homens. Por que são chamados de deuses? Porque o Deus, tá? Nós que estamos dentro da religião, para nós é fácil. Deus é aquele que está no topo da pirâmide. Aquele que está acima de nós é um Deus. Aquele que tem todas as potências, todos os poderes, todas as virtudes, esse é um Deus. Quer dizer que é uma relação de comparação. Não é que ele é um Deus autêntico, Deus de Deus mesmo. Ele é um Deus derivado, nós o consideramos um Deus. Nós emprestamos a ele a sua onipotência. Vocês estão acompanhando até aqui? 2 gerações de homens, 2 gerações de antrópos, que ainda não têm o formato que a gente tem. Não tem, são gigantescos. Esses novos homens aqui, o que eles fazem? Os primeiros são de ouro. Esse segundo aqui, eles são a segunda geração de deuses de ferro, tá bom? De ferro. E depois eles vão gerar uma terceira geração de homens, que é uma geração de seres de barro. De barro. Por quê? Depois que essa turma ganhou a guerra, aprisionou os deuses primordiais no Tártaro, eles colocaram o cosmos em ordem. Como? Eles criaram a lei, colocaram regra, foram criando uma ética. O homem precisa de uma ética. Vou dar uma parada aqui para a gente poder falar sobre isso. Qual que é a lógica da antropologia dos gregos? O homem, ele tem uma razão. Ele tem uma razão por causa que ele foi animado pelo Logos. O Logos está na origem do homem. Ele tem uma razão. Se ele tem uma razão, ele tem que transformar aquilo que é caótico, desordenado, tem que transformar em alguma coisa ordenada, inteligível, razoável. E para isso tem que criar uma lei. Não dá para a gente andar aqui no despotismo, cada um faz o que dá na telha. Temos que ter alguma coisa acima de nós. O que está acima de nós? A lei. A lei está acima de nós. Vou fazer uma pausa para vocês fazerem as perguntas.